partir desse momento eu estou gravando a reunião, tá? Temos aqui 17 pessoas presentes. E a partir desse momento a gente vai começar aí o nosso webinar, tá? Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre indicadores. E para isso eu resolvi convidar o professor Brito, que é uma autoridade do assunto, tá? Então, o professor Brito, a gente já é um parceiro aí já de longa data. Ele já me convidou para treinamentos nos cursos que ele dá aqui de pós-graduação em São Paulo, no Instituto Mauá. Ele também é autor de um livro aí na área de TI muito conhecido, um livro de ITIL. E ele é uma figura assim, ilustre aí no assunto, tá? Então, vou passar a bola agora para o professor Brito e ele vai se apresentar melhor e falar um pouquinho sobre o trabalho dele. É contigo, professor. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar com vocês aí de um tema hoje que está quente nas organizações, né, que acaba gerando um mar de oportunidades, né, tanto para os profissionais quanto para os gestores, né, na melhoria do desempenho do seu trabalho. Agradecer ao Wallace pelo convite, né. Nós já somos parceiros aí já de algum tempo, né, tanto em projetos em comum quanto em treinamentos, né? E vamos falar um pouquinho sobre quais vão ser nossas atividades aí nos próximos minutos. Então, pessoal, nosso tema é Introdução à Gestão por Indicadores de Desempenho. O que é isso, né? Então, vamos abordar quais os fundamentos, né, que orientam a construção de um sistema de gestão por indicadores. Né? Para isso, a gente precisa entender um pouco, lembrar alguns conceitos sobre indicadores de desempenho e como organizar esse indicador de desempenho sob essa forma de uma gestão estruturada. Né? Vamos ver também como visualizar esses indicadores, né, nessa forma estruturada em painéis de indicadores, né, painéis visuais, hoje tão importantes aí para a gestão à vista, né, quanto para a gestão do desempenho. Falar um pouquinho sobre capacitação e indicadores de desempenho, né, ou seja, tanto na necessidade de recursos, né, da organização, mudança de cultura de desempenho dentro da empresa, né, e com relação aos gestores, quanto também onde buscar essa capacitação, né, que é muito rara, né, no nosso mercado, né, e a gente tem a felicidade de ser o primeiro, né, se não um dos primeiros a trabalhar com esse tema, tá bom? E aí a gente abre aí uns 10, 15 minutinhos para perguntas que vocês queiram apresentar. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, para quem não me... Né? Eu não sou tão famoso assim, mas... Ô Brito, desabilita sua câmera. Brito, só um minutinho. Desabilita sua webcam para deixar só no PowerPoint. Maravilha. Então, pessoal, vocês vão me ver aí, né, virtualmente. Isso. Para melhorar, tranquilo, melhorar a nossa conexão. Bem, então a gente trabalha com esse tema, né, já há cerca de 20 anos, né, que é mais comumente conhecido como arquitetura de negócios. Né? O que é arquitetura de negócios? Arquitetura de negócios é exatamente a visão, né, da estratégia e suas diretrizes impactando a cadeia de valor dos processos da organização, né, e a gestão da execução desses processos, né, e o dia a dia de uma organização. Né. Com relação à minha formação no tema, né, eu já venho estudando isso desde o mestrado e o doutorado, né, lá em 1990 e bolinha, com ênfase, né, em indicadores de gestão, tá? Não indicadores de processos, né? Dá uma confusão aí um pouco em relação a esses dois temas que a gente vai procurar apresentar aí ao longo do nosso debate.
Hoje eu sou, né, um dos diretores da Business Indicator, né, que é a empresa e referência, né, nessas práticas e soluções, né, para a gestão de desempenho, né, e treinamentos, né? E também, como sou professor e também convidado de alguns cursos, de alguns MBAs, algumas pós-graduação aqui no São Paulo, né? Então, a gente tem prazer de desenvolver esse tema com os alunos aí nos MBAs da FIA, da Vanzolini, né, da Mauá, né, como o Wallace citou, a FAAP, né, a FIAP, a FGV, entre outros. Tá bom? Então, agora que você já me conhece um pouquinho mais, vamos falar um pouco sobre o nosso tema. Já apresentei a agenda para vocês, né? Vamos falar um pouco sobre qual é o nosso objetivo, né, nessa conversa rápida. É entender esses fundamentos, né, para que a gente possa estruturar um sistema de gestão por indicador de desempenho que faça sentido para a organização. O que a gente entende como fazer sentido para a organização? A gente precisa enxergar nesse sistema de gestão o planejamento, né, da organização, né, no que tange os seus objetivos, né, a serem alcançados, né, o esforço para que esses objetivos sejam alcançados. Quem vai praticar esses esforços, né? São os processos da organização. Todos os processos? Não, somente os processos-chave, ou seja, aqueles que têm uma aderência fundamental na execução desse planejamento. Esse é um ponto principal para selecionar, né, o que a gente vai acompanhar dentro da organização, o que a gente, através do indicador de desempenho. E no âmbito do controle das atividades chaves desses processos, né, que são que asseguram o resultado do dia a dia, né, ou seja, o controle operacional. Então, a gente está falando aí nos 3 níveis de decisão, né, no âmbito do planejamento estratégico, né, no âmbito do gerenciamento de processos e no âmbito do controle das atividades, né, desses processos. Qual é a proposta, né, desse sistema no nível estratégico? É exatamente você entender por que você está fazendo, quando você está fazendo, e você acompanhar, né, essa sinalização se está indo de acordo com o que você planejou, né, ou não, e eventualmente corrigir desvios de rota. Seja, né, nos resultados pretendidos, né, quanto nas ações, ou seja, nos esforços que você vai empreender para que esses objetivos alcancem seus resultados. Tá? Quem é o cliente dessa informação? Né? Obviamente é o comitê, né, de gestão da organização, né, pode ser formado pelos presidentes, sócios, né, diretores e os próprios stakeholders, né, os acionistas da organização. No nível tático, né, você tem o contexto da execução dessas ações nos processos da organização, que é exatamente onde e como fazer essas ações que foram definidas, né, no planejamento, né, nos processos, né, da cadeia de valor. Né? Então, quem é que vai fazer isso? Quem tem essa responsabilidade de garantir os resultados desses processos? São os gerentes, né, e os coordenadores, ou seja, o nível, né, médio de decisão da organização. E no âmbito operacional é controle, né, verificação. Do quê? Se estamos fazendo certo. Do quê? As atividades chave necessárias aos processos, que os processos cumpram, né, sejam executados e, consequentemente, eles entreguem o resultado esperado pelo planejamento. Né? Então, basicamente, estamos falando aí como, né, gestores dessa informação, né, as áreas técnicas administrativas, né, que contribuem com essas informações do dia a dia. Né? Muito bem, para a gente entender melhor esse assunto, vamos relembrar alguns conceitos de indicador de desempenho. Começando aqui com as frases, os pensamentos clássicos, né, da época da qualidade, dos 2 grandes pensadores da época, que é o Eduardo Deming, né, e o Joseph Duran.
onde eles colocavam essa questão muito propriamente, né? Ou seja, não se gerencia o que não se mede, né? Não se mede o que não se define e não se define o que não se entende, né? Logo, né, não há sucesso no que não se gerencia. Então, a gente precisa de parâmetros, né, para acompanhar, né, um determinado fato, né, ou uma sequência de fatos para entender, né, esse contexto de resultado. Se ele é um sucesso ou se ele... Ok? E, na visão de Deming, tudo que pode ser medido e observado pode ser melhorado. Ou seja, se você exerce um controle, né, uma gestão sobre, né, esses fatos, né, você pode, né, melhorar a sua performance, o seu desempenho. Ok? Muito bem. Então, para que serve então a medição? Né? Sendo bem objetivos. Caracterizar um desempenho, né? Monitorar a execução desse desempenho, né? Melhorando o seu resultado e predizer um comportamento, né, futuro. Ou seja, qual é a tendência de evolução desse desempenho. Né? Então, é o princípio, né, de você estabelecer, né, uma meta, ou seja, um desempenho esperado, né, a partir, né, do conhecimento do desempenho atual, né, e identificar, né, o gap entre o planejado versus o realizado e buscar melhorar esse desempenho, né, entender a razão e buscar melhorar esse desempenho. Então, quais são os tipos de medições que nós temos? Né? Nós temos as medições para simples visibilidade, né? Ou seja, aquela que busca entender, né, visualizar um desempenho, né, em um determinado momento, né? Ou seja, um desempenho agora. Né? E comparar frente a dados semelhantes ou esperado para aquele desempenho. Né? Para controle, né, que é exatamente você controlar esse desempenho ao longo do tempo, né, dentro de um padrão estabelecido, e para melhoria, que é você comparar, né, se aquela implantação, né, daquelas ações que visam, né, uma melhoria no desempenho do indicador, né, em relação à meta pré-estabelecida, se ela realmente está trazendo o resultado esperado. Né? Então, com isso, a gente consegue, né, avaliar, né, a necessidade de intervir ou não para melhorar esse desempenho. Muito bem. Então, o que é um indicador de desempenho? Né? Um indicador de desempenho, assim, de uma maneira bem objetiva, né, ele é o quê? Ele são parâmetros que sinalizam o comportamento de um fato específico, ou uma sequência de fatos num determinado espaço, né, ou tempo. Né? Nas definições básicas, a gente pode considerar que o indicador, né, é um índice ou uma taxa que podem ser expressas sob uma forma percentual, né, ou mesmo uma razão, né, para medir um aspecto de desempenho, comparando-se esse desempenho com uma medida pré-estabelecida. Ou seja, né, tem essa capacidade de apresentar uma situação, né, que ela, no primeiro momento, ela não pode ser aparente, né, mas ela está lá. Né? Então, ou seja, traz uma visibilidade, né, para um acontecimento. Relembrando, o que é índice? Né? São as razões entre duas grandezas diferentes. Exemplo, né? Você tem uma grandeza que chama-se cliente. Né? Então, quando você reúne sob a forma de uma razão, por exemplo, o número de reclamações da base de clientes, né, você tem um contexto de indicador, né, uma razão, né, uma taxa, né, é a razão entre o número de ocorrências e o número total, ou seja, né, quando você trabalha na mesma base, né, seja, um exemplo, né, um número de produtos com defeitos dividido pelo volume da produção total. Tá? Só que, por incrível que pareça, parece detalhe, mas é causa de grandes erros nas organizações, porque é uma confusão muito grande
né, entre índice, taxa, coeficientes, que acabam trazendo, né, problemas para os algoritmos dos indicadores. Podem ser informações de natureza qualitativas, né, ou seja, que não são quantificáveis, né, exemplo, satisfação de cliente, né, ganhos de qualidade, produtividade, né, ou quantitativo, né, receita, faturamento, né, aquelas que, né, trazem aí o, né, numérico, né, ou seja, mais um valor material, né. São representadas por valores e grandezas mensuráveis, né, que variam no tempo e no espaço. Né. Eu coloquei alguns exemplos de indicadores de gestão, depois vocês podem fazer um exercício e identificar, né, o que são índices e o que são taxas de indicadores. Tá bom? Outro ponto que a gente encontra, né, na definição, né, dos indicadores e seus sistemas. A turma confunde muito medida com indicador. Né? Como nós vemos, indicadores é uma expressão numérica, né, de medidas do alcance de um resultado ao longo do tempo. E envolve a comparação de duas ou mais grandezas. Ok? Já a medida, ela é uma foto de um desempenho em determinado momento. Se a gente combinar, né, duas ou mais medidas, nós temos um indicador. Então, o que acontece de erro nas organizações? Né? Adotar como indicadores medidas, né, que trazem um contexto, né, de controle da operação. Né? Enquanto o indicador traz um contexto de controle da gestão. Ok? Então, seja ela estratégica, né, seja ela tática. Então, atenção a esse detalhe, ok? Nomenclatura dos indicadores. Né? A gente conhece KPI. Né? KPI é um termo genérico, né? Muito utilizado, oriundo, né, da própria ISO, né, da ISO 9001, né? Em que define indicadores de processos. Tá? E acabou se adotando, principalmente pela escola americana, acabou se adotando a nomenclatura de KPI para batizar indicadores de uma forma geral. Tá? Mas, na verdade, nós temos uma classificação, né, de uma nomenclatura para indicadores, né, estabelecida, né, pela própria ISO, né, e com o complemento do BSC, para identificar quais são os indicadores estratégicos, quais são os indicadores táticos ou gerenciais e quais as métricas, né, as medidas operacionais. Então, a gente tem uma visão dos KSIs, né, que são os Key Strategic Indicators, né, que vem, né, dessa nomenclatura do próprio Balance Scorecard, né, de Kaplan, que visa identificar exatamente os indicadores referentes aos objetivos estratégicos. Nós temos os KRIs, né, ou Key Result Indicators, né, que são indicadores de gerenciamento de processos, né, ou seja, então a gente está falando aí no nível tático gerencial, né, que é uma nomenclatura adotada pela ISO, né, assim como os KPIs, são os Key Performance Indicators, que são as medidas operacionais. Então, se a gente tiver que, né, adequar essa nomenclatura à estrutura de gestão, a gente tem os KPIs se referem às atividades chaves ou críticas dos processos. E se referem, né, às métricas chaves, né, os indicadores dos processos chaves né, que executam, né, o planejamento estratégico, né, nos seus objetivos que são identificados, né, quanto aos seus indicadores pelos KSIs, que são os Key Strategic Indicators. Aí vocês estão vendo aí uma outra nomenclatura chamada KGI, que não é numérica, né? Remete a gente a um pensamento, né, de indicadores, mas elas são o quê? As metas, né? Ou seja, as metas globais, os parâmetros, referências, né, para esses indicadores, né, que são, né, exatamente os Key Goal Indicators. Ok? Legal. Espera aí que o meu slide aqui travou.
E qual é a tipologia desses indicadores? Né? Então, eu trouxe aqui as linguagens, né? Tanto numa visão do BSC quanto da ISO. O BSC trabalha com indicadores, né, de ocorrência, né, ou, né, em inglês, os outcomes, né, que sinalizam exatamente se os objetivos, né, se os resultados, né, planejados para aqueles objetivos definidos no planejamento estratégico, né, eles foram alcançados. Já os indicadores de tendência, né, ou drivers, né, no inglês, sinalizam se os de realização daquelas ações que foram construídas a partir da identificação dos fatores críticos de sucesso daqueles objetivos, né, do planejamento estratégico, né, elas estão logrando êxito. Né? Para quê? Para, né, alcance desses resultados esperados, né, pelos objetivos. Ou seja, né, um mede o sim ou não, ou seja, atingiu ou não atingiu o resultado. E o outro, se aquela ação, né, barra projeto, né, que eu estou investindo, né, gastando dinheiro para, né, melhorar, para alavancar o resultado do meu indicador, do meu objetivo, ela está fazendo efeito ou não. Ou seja, esse é o indicador mais importante, né, dentro do sistema de gestão, que é onde você ganha e perde dinheiro. Né? Ou seja, ele tende ao orçamento de investimento, né, ao captação. E é o mais, né, não utilizado, que pareça, pelas empresas, por falta de conhecimento. Ou seja, a gente está sempre vendo o passado. Né? A gente não entende, né, o presente, né, e como esse presente pode influenciar, né, no futuro. Então, esse é um dos grandes problemas, né, que se a gente demanda a falta de preparo, né, a falta de conhecimento dos gestores, né, para trabalhar com indicadores de tendência. De gestão, é extremamente importante que esses indicadores estejam presentes, né, para acompanhar esse plano de ação, esse esforço para se obter o resultado. Descendo para ISO, né, a gente tem, né, a tipologia dos indicadores de controle. Né? Ou seja, controle de quê? Controle do resultado do desempenho dos processos e suas respectivas, né, atividades. Né? E os indicadores de verificação, que são exatamente o quê? O esforço, né, no cumprimento das ações indicadas como sendo necessárias, né, para que esses processos e atividades eles alcancem os seus resultados. Ou seja, né, a BSC e ISO são muito próximas. Né? Como a ISO nasceu primeiro, a gente pode considerar que o BSC, né, nada se cria, tudo se copia e se melhora. Né? Característica do indicador. Né? Precisa ser sempre objetivo. Pessoal. Não adianta, né, voar na maionese no sentido de vou criar um indicador com um propósito específico, só você conhece. Né? A organização entender, né, qual é a proposta, né, daquele indicador. Né? Aonde se quer chegar com aquele resultado. Né? Então, evitar a subjetividade na construção, né, desses indicadores. O que eu recomendo, né, não inventem a roda. Né? Hoje você tem milhares de indicadores já mapeados, bases internacionais com esses indicadores. Né? Procurem trabalhar com indicadores mais próximos do resultado que você quer acompanhar. A regra aqui na nossa empresa é de que, né, se um indicador, né, te dá no mínimo 70% da informação que você precisa, fica com ele. Né? Não inventa, a menos que seja muito necessário, né, que seja uma necessidade específica da organização. Sejam comparáveis, né? Ou seja, essa comparabilidade é fundamental, né, para saber se você é uma ilha de excelência ou você é mais um, né, perdido no oceano. Tá? Acessíveis, ou seja, sejam de fácil obtenção. Né?
tanto no aspecto, né, da coleta, né, nos processos, né, quanto nas ferramentas, né, nos sistemas de informação que disponibilize, né, essa métrica. Tá? Por quê? Porque há uma tendência muito grande de você ter indicadores comuns à empresa apurados em diversas, né, bases de informação, bases de dados, que acaba gerando o quê? Uma discordância. Né? Então, procurem trabalhar com uma base de dados única, né, que seja, né, acessível, né, dados acessíveis, né, a todos na organização, para que todo mundo trabalhe com uma mesma informação. E, por último, né, que sejam válidos, ou seja, que eles, né, demonstrem realmente aquilo que você se propõe, né, a medir, né, a acompanhar. Ok? Lembre-se, pessoal, indicador custa dinheiro, e muito dinheiro, tanto para construir quanto para implantar, né, e manter. Né? Então, quanto mais você aumenta esse número de indicadores, maior é a tua conta. Muito bem. Então, agora a gente já tem uma condição de entender a necessidade de estruturar um sistema de gestão por indicador de desempenho para a organização. Né? Entendendo que o que é gerenciamento de desempenho? Né? Ele é um processo, né, de estabelecer metas e planos de ação, né, ou seja, o contexto do planejamento, que a gente já abordou, implementar essas ações, né, verificar, né, e analisar esses resultados, né, os seus eventuais desvios e propor melhorias, né, que sejam corretivas, né, ou que venham a trazer um resultado melhor, né, para esse desempenho. Tá? Então, aspectos críticos no sistema de gestão por indicadores de desempenho. Primeiro, ele precisa fornecer uma informação que seja crucial sobre o desempenho da organização. Vocês já começaram a perceber que, né, tem trabalho por trás, né, que significa entender suas diretrizes estratégicas, né, a sua cadeia de valor, que é impactado por essas diretrizes estratégicas, né, desdobrar esses processos nas suas atividades, né, para entender quais são essas atividades críticas, né, que param esse processo, que é fundamental à execução desse planejamento, a execução das ações que foram determinadas por esse planejamento. Né. Ter uma visão, né, ao longo do tempo, né, sobre a situação, seja de um projeto, um programa, uma estratégia de negócio, ou seja, um bom sistema de gestão por indicador de desempenho, ele traz a visão do curto, do médio e do longo prazo. Né? Lembrando que não existe indicador sem a definição de um objetivo de medida. Né? Então, primeiro precisamos fazer a lição de casa, definir os nossos objetivos para a gente conseguir chegar às métricas, né, que acompanham, né, esses objetivos. Confiança, né, na comunicação do resultado desse desempenho, para engajar os colaboradores, né, numa cultura de desempenho, né, formulando e justificando, né, eventuais recursos necessários, né, para que você possa manter, né, esse sistema de gestão, atualizando, né, melhorando, automatizando, identificando programas e práticas promissores para os gestores, né, tá? Buscando a atenção quando se alcança esses resultados, naquele princípio, a gente precisa comunicar, né, dados positivos, né, e também os negativos para a gente aprender, né, fornecendo essa informação, né, de uma forma oportuna e frequente, ou seja, preferencialmente em tempo real, estabelecendo, né, objetivos e metas realistas, né, a partir do entendimento de uma situação, né, ou seja, a gente não publica, né, a gente não trabalha com indicador se a gente não conhece um comportamento mínimo desse indicador. Tá? Fornecer aos gestores essa oportunidade de identificar e agir rapidamente, né, para corrigir, né, eventuais pontos fracos e potencializar os pontos fortes que foram identificados, né, apoiando essa agenda de geração de valor.
Muito bem. Quais são os fundamentos para um sistema de gestão funcionar? Né? Primeiro, como vocês já perceberam, né, as métricas precisam ser derivadas da estratégia. Significa, eu só posso construir um sistema de gestão por indicadores se eu tiver uma estratégia definida? Não. Você pode até construir, né, vindo da operação, para em algum momento você, né, alinhar com a estratégia da organização. Mas tem um grande potencial aí de você, né, perder o trabalho. Né? Se você tem condições, de, pelo menos no bom senso, você definir, né, quais são os direcionadores do negócio, né, que podem estar na cabeça do dono, né, ou nas ações de gestão, né, praticadas, né, na organização, é o melhor caminho. Né, para daí você poder entender, alinhar a cadeia de valor dos processos, né, com essas diretrizes, identificando quais são esses processos chaves, né, e suas respectivas atividades. Monitorar o desempenho global, né, no âmbito estratégico, tático e operacional, né, ou seja, um bom sistema de gestão de indicadores, ele cobre esses 3 níveis de decisão dentro da organização, né, alinhando, né, os níveis hierárquicos, como eu falei, né, no tópico 1, e estimular uma cultura de gestão por desempenho, né, na prática, ali no dia a dia. Senão, não funciona. Se você não engajar e preparar os colaboradores e demonstrar quanto ganhar, né, com essa cultura, né, praticando gestão de desempenho, né, não funciona. Né? Então, sempre, em primeiro lugar, gente, né, em segundo lugar, né, os melhores. Então, a gente tem um framework, né, traduzindo todos esses tópicos que eu comentei com vocês, né, tanto no âmbito, né, da estratégia, né, dos objetivos gerenciais, né, dos processos. Né? Que processos são esses? Os processos chaves são impactados por esses objetivos estratégicos. Né? E, no âmbito operacional, né, os objetivos que de resultado a serem buscados nas atividades chaves. Quem são as atividades chaves? São as atividades que param os processos. Que processos? Os processos críticos ou processos chaves, como preferirem. Quem são eles? Aqueles que executam as ações determinadas ou necessárias para que os objetivos do planejamento estratégico atinjam os seus resultados. Então, por isso a gente tem a criação de um sistema de gestão por indicadores de desempenho para uma organização. Para isso, vocês já me ouviram comentar a questão de cadeia de valor, de processos, né? Que é necessário esse entendimento, né? Esse controle, esse monitoramento sobre esses processos que são identificados como chaves. Né? Então, aqui eu trouxe uma visão de uma cadeia de valor, para vocês entenderem, né? Pegando a questão aí a área do RH, né? Tanto do âmbito dos processos de negócio, quanto dos processos de suporte da área de RH. Né? Para relembrar um pouco esses conceitos. Então, entender essa cadeia, ela funciona, né? Quais são os seus processos e alinhar esses processos, né, os objetivos estratégicos, né, são fator crítico de sucesso para a definição dos melhores indicadores de desempenho. Ou seja, para o desempenho vão ser aqueles indicadores que acompanham esses processos chaves, né, no que se refere aos objetivos a serem alcançados e às suas atividades. Muito bem, falar um pouquinho sobre painéis de indicadores. Ou seja, a gente tem uma massa de dados, né, que é complexa de se administrar. Então, né, a gente precisa traduzir isso de uma forma mais fácil, né, visualmente mais fácil, para que todos na organização possam, né, acompanhar, né, e utilizar, né, esses indicadores no acompanhamento e melhoria do seu desempenho. Né? Então, a gente traz isso sob a forma de visualizações gráficas, né, dos indicadores, com as informações necessárias, né, com relação ao seu desempenho. Então, o painel de indicador, né, ele tem como propósito, né, primeiro, monitorar. Né, monitorar se algo está indo bem ou está indo mal em relação a um parâmetro. Né. Se algo está acontecendo, diagnosticar, ele ajuda, né, a entender, né, a evolução, né, dessa métrica, né, para
buscar insights, né, do que pode estar acontecendo, né? Ou seja, qual é o ofensor, qual é o problema que pode estar gerando, né, uma perturbação, né, uma variabilidade nesse indicador, né? E promover ações de melhorias, né, para resolver esse problema, né, tomar as providências para resolver esses problemas, né, e voltar a medir, voltar a acompanhar para cada vez mais buscar o melhor desempenho. Aí a gente entra no próprio ciclo, né, do PDCA, né? A gente mede, acompanha, melhora, né? Planeja, mede, acompanha, melhora, né? E volta de novo a estabelecer esse planejamento, né? Essa implantação, esse acompanhamento e essa melhoria do desempenho. A gente tem dois tipos de... Aqui também vai uma confusão muito grande nas organizações. A gente tem os chamados painéis, né? São os scorecards, né? O que são os scorecards? É uma tradução literal, né? São uma tabela de pontos, né? Eles fornecem a representação puramente métricas, né? Estão se comportando e eventuais informações chaves sobre o desempenho seja de um projeto, seja de um processo, de uma atividade, né, seja de um planejamento, né, em todas as áreas, em todos os setores, né. Então, são visualizadores, né, para tomar a decisão rápida, ou seja, ele não tem muita informação, ele te dá um status, se aquilo está indo bem ou está indo mal. Já os dashboards, né, eles já fornecem uma representação mais ilustrada do comportamento dessas métricas, né? E também informações sobre o acompanhamento de projetos, né? de ações, né? Ações e projetos de melhoria desse desempenho, ou seja, ele já reúne mais para efetiva gestão do desempenho na organização. E para isso a gente, né, lança a mão aí de algumas soluções, né, de gestão de desempenho, de business intelligence, né, de CRM, né, e outras que venham a contribuir, ou mesmo no prosaico, né, Excel, né, que pode tanto funcionar como um scorecard, como também, né, numa visão mais completa da informação, como um dashboard. Capacitação, pessoal. Aqui é um ponto importante nas organizações para esse tema. Primeira coisa, a gente precisa fazer a mudança de gestão, ou seja, passar para o conceito e a prática de gerenciar, de cultura, né, de gerenciamento baseado em desempenho. Né? Então, para isso, a gente precisa desenvolver uma organização, fundamento, né, entender a maturidade dessa organização com relação a essa transição para uma cultura de gestão de desempenho, né, o que se faz nesse isso, né? Capacitar, né, recursos na organização, né? Primeiro para entender o que está fazendo, segundo de como eu vou trabalhar, né, com essa prática, né, com esses indicadores, né? Ou seja, a turma não sabe o que é indicador, para que serve, como se utiliza, né? Ou seja, recebe uma tabela, um checklist de dados a coletar, né, todos os dias, né, quinzenalmente, mensalmente, anualmente, e a grande maioria estatísticas, né, de gestão, tá, mundiais. Chega a circunstâncias de até 70%, 80%, né, dos gestores não saber para que serve. Então a gente precisa dentro da organização, né, levando, né, explicando, né, por que é importante gerenciar por métricas, né, disponibilizando essas informações de decisão, né? Não só apenas para ver o quadro, a televisãozinha, né? o painel na sala, né? Mas entender, né, as informações que estão sendo transmitidas, né, pelos aqueles gráficos, pelos aqueles indicadores, as métricas. Estimular também, é importante, né, manter a vista de todos, né, esses painéis, né? Assim como também estimular essa competição por resultado entre os gestores e colaboradores. Quem disse que competitividade não é importante para se atingir resultados numa organização? Quem diz o contrário, né, não é a mais pura verdade. O ser humano precisa, né, se
comparar, né, ter estímulos para ele obter resultados e cada vez mais, né, resultados maiores. E como é que você faz isso? Com reconhecimento. Seja o reconhecimento, né, da organização, o reconhecimento institucional, seja o reconhecimento da forma né, financeira, né, ou promoção, enfim, né, estímulos que ajudem os profissionais, né, a buscar resultados cada vez melhores. E dentro desse contexto da transformação é onde a gente pode ajudar vocês. Tá? A ABI, só para vocês conhecerem, desde 2001, 2002, né, com a minha saída de uma empresa privada e a conclusão do doutorado, né, ela foi fundada, né, ela teve como DNA exatamente trabalhar com esse assunto. Que nós, essa falta de conhecimento, né, de preparo da organização para lidar com esse tema que a gente pode vivenciar na prática no dia a dia como executivo e gestor. Né? Então, nós fomos a primeira, e até hoje somos, né, uma das poucas empresas do mercado em que se especializou, né, em indicadores de desempenho, né, no contexto de sistemas, né, estruturados em painéis de indicadores e na capacitação de recursos necessários para que essa organização, né, trabalhe com métricas de desempenho, né, e alavanque essa cultura de gestão por desempenho. Então, o que a gente pode ajudar vocês? Tanto aí na questão de entender a maturidade desse indicador de desempenho da organização, né, como construir o modelo, né, desde o desenho, implantar, acompanhar, né, e melhorar essa arquitetura de indicadores de desempenho, né, ajudar vocês na administração dessas métricas, né, que é esse mentoring, né, na construção desses painéis de indicadores, né, para gestão analistas, para todas as áreas, para toda a organização, né, no ambiente corporativo, implantar soluções, que é muito importante você ter indicadores nessas métricas, né, automatizadas. Né? Então, implantações, soluções tanto de gestão de desempenho, né, quanto soluções de business intelligence, né, são fundamento para que você faça uma boa gestão baseada em indicadores de desempenho, ou seja, você tenha a informação disponível, né, para a sua gestão. Né? O Excel funciona, mas ele é estanque, né? Ou seja, saiu de férias, né, não tem uma documentação das mudanças, você perdeu o trabalho. Né? Já o que não ocorre numa solução, né, integrada, numa solução corporativa. E, né, automatização de processos. Né? Como vocês viram, os processos chaves na organização, os processos críticos, aqueles que precisam ser gerenciados, né, são aqueles que executam a estratégia, é onde se despende os recursos de investimento da organização. Então, esses processos, eles precisam ser automatizados. A gente, né, trabalha aí com as soluções de automação de processos, né, os conhecidos BPM, ao qual o meu querido Wallace tem uma das melhores ferramentas do mercado, que a gente tem o prazer de trabalhar com elas, com ela, né, que é o SupraVision. Maravilha. Em relação aos treinamentos, né, a gente tem os treinamentos, né, abertos em company, né, então, que ajudam, né, nessa formação dos gestores, que é explicar todo esse processo que eu passei com vocês aqui de uma forma bem introdutória, como construir esses indicadores de desempenho, né, desde a estratégia, né, até a operação, e analisar, né, e propor essas melhorias e visualizá-los em painéis de indicadores. Outras instruções, treinamentos interessantes é a capacitação, né, a formação de analista de desempenho, ou seja, a análise de desempenho não é só olhar para o passado, né, e para o presente, mas também olhar para o futuro. Né, e com isso traz também algumas práticas que precisam ser conhecidas, né, de análise de desempenho, né, e é isso que a gente procura abordar nesse curso de formação de analista, que é o primeiro e único do país. Tá?
Então, é um investimento que vale a pena, né? Você que tem mercado que está muito aquecido, né? Ou seja, analista de desempenho hoje são profissionais, né, que não se encontra fácil no mercado. E quando se encontra, né, são bem reconhecidos, né, no aspecto financeiro. Se vocês me entendem. A questão da construção de painéis de indicadores para a gestão à vista, que eu comentei com vocês, né? E para quem tem como recurso somente o Excel, né, a gente também ensina a construir indicadores usando como ferramenta o Excel. Tá, ok? Assim como também, né, entender um pouco mais sobre cadeia de valor de processos, né, e gerenciar os resultados desses processos. Aí a gente entra também no contexto de indicadores para gestão de desempenho dos processos, tá? Que não são indicadores de gestão da organização. Muito bem. Então, para a gente responder algumas questões que vocês possam ter aí de dúvidas, que a gente possa contribuir. Aqui tem informações, né? Você pode consultar a nossa página, né, www.bi-it.com.br. Vocês vão encontrar a nossa grade de treinamentos, né? E maiores informações vocês podem nos acessar aí por telefone ou por e-mail, que a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los. Ok? Wallace, né? Eu acho que a gente pode abrir agora para a turma colocar as suas dúvidas, né? Perfeito. E questões. Tá. Ô Brito, nessa janelinha do Sim. GoToMeeting, ó, você tem um agrupamento ali chamado Questions. Você consegue ver e expandir? O Rômulo colocou alguns questionamentos ali. Você tem isso aí? Não estou conseguindo. Tá, eu vou falar aqui e você responde para ele. Pode ser? Então ele falou o seguinte, vamos lá. Gostaria do orçamento de todos os cursos e conteúdo dos mesmos. Como é que você pode fazer isso? Depois eu vou passar o e-mail do Rômulo, tá, para você. Tá ótimo. Então, Rômulo, né, você pode acessar a nossa página, né, que está aí no slide, né, que a gente vai ter o prazer aí de também te enviar aí o link. E você tem um espaço só de treinamentos, né, com os cursos e os conteúdos sobre esses cursos, né? E eventuais dúvidas que você tenha, né, liga para a gente, né, manda um e-mail, né. Não te garanto responder em tempo real, né, porque o tempo é um pouquinho escasso, mas você vai ter uma resposta, com certeza, tá bom? Beleza. Ele perguntou depois o seguinte, os cursos são apenas no formato presencial? Não, né? Só contando um pouquinho da historinha sobre esses cursos, né? A gente desenvolveu esses cursos para treinar nossas equipes, né, para os nossos projetos, né? E até por demanda dos próprios clientes, né, eles foram solicitando que a gente também treinasse as suas equipes, né, os seus recursos. E daí surgiram os cursos em company, né? São aqueles cursos que, né, você consegue trabalhar a realidade da empresa, né? E com essa, né, isso acabou se disseminando pelo mercado, né? E nós começamos a receber uma demanda aí de profissionais, né, de outras empresas, né, se a gente poderia abrir, né, essas turmas abertas, né? E foi assim que surgiu. E aí a gente vem aí há 6 anos, né, um volume aí, acho que, né, de alguns milhares de pessoas treinadas nesses conceitos, né? Então você tem essas duas opções, né? Sejam eles em company, né, onde você tem a oportunidade aí, né, no contexto das informações da empresa, né, que acaba, né, e em turma aberta, né, onde você também tem aí a oportunidade aí de trocando experiências, né, com outros colegas, né, de outras indústrias. Entendi. O Brito, eu acho que ele queria perguntar assim, se tem também no formato online ou é só no formato presencial. É isso, Rômulo, que você queria saber? Então, né,
a questão né, a gente está planejando, né, lançar no formato online cursos mais com foco de introdução, porque os cursos presenciais são importantes para você praticar, né? A prática e a orientação presencial são fundamentais, né, para você complementar, né, esse entendimento, né? A gente tem esse planejamento aí deve estar acontecendo aí provavelmente aí nos próximos meses, né, de lançar esses cursos online, mas são cursos introdutórios, tá? Né, e, né, que são a base para você fazer, né, para você ter um entendimento melhor nos próprios cursos presenciais. Tá bom. A Cristiane também perguntou aqui, ó, se você vai disponibilizar o PowerPoint. Então, o próprio vídeo, né, ele já traz, né, esses slides do PowerPoint, né? Tá. A questão do PowerPoint se como arquivo, né, a gente tem algumas restrições aí por conta de copyright, né? E aí só disponibiliza isso, né, nos treinamentos, né? Entendi. Até por questões aí né, da rede, né? Então, enfim, né? Seria esse o motivo. Tá legal. O Felipe fez uma outra pergunta aqui também, ó. Valfrido, quando se fala em indicadores, existe uma certa dificuldade das empresas em ver o que tal informações podem auxiliar no desenvolvimento gerencial. Como vocês tratam esse problema? Só repete para mim o início da pergunta que cortou, né, a Tá. transmissão. Ó, Valfrido, quando se fala em indicadores, ainda existe uma certa dificuldade das empresas em ver o que tal informações podem auxiliar no desenvolvimento gerencial. Como vocês tratam este problema? Muito boa pergunta. Para isso que, né, a gente tem toda essa metodologia, né, de entender, né, a organização, né, para poder direcionar os propósitos, né, de métricas de acompanhamento, né, dos resultados dessa organização. Então, quando a gente define, né, uma arquitetura de indicadores, a gente tem a certeza que esses indicadores estão perfeitamente alinhados com a estratégia da organização, né, os seus processos críticos e aquelas atividades que são fundamentais no dia a dia, na operação. Outro ponto importante, né, é a mudança de cultura de desempenho. Se a gente não trabalhar as pessoas, né, os gestores e suas equipes, né, para entenderem o que são indicadores, como eles foram construídos, como trabalhar com eles na prática, né, como obter resultados, né, e benefícios para a organização e para ele também, você não consegue o engajamento, né, necessário para você ter essa prática bem estabelecida na organização. E eu te falo que isso aí é muito comum, hein? Eu te diria aproximadamente 80%, né, das organizações hoje não sabem, embora tenham indicadores, não sabem trabalhar com eles, não veem valor neles, veem como mais um cumprimento de exigências né, ou de governança, mas não sabem trabalhar as informações, né, ao qual aqueles indicadores estão disponibilizando, né, estão trazendo para que o gestor possa melhorar o seu desempenho, né? Puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado, tá, Breto? Eu acho assim, um grande impeditivo, um grande entrave que você tem para a introdução assim, dos indicadores às vezes, é não ter como, digamos assim, uma base, uma geração dessa informação, uma coisa, digamos assim, mais automática. Se você tiver indicadores imputados tudo manualmente, e aí como você disse, né? Tá no Excel, o cara do Excel tá de férias, e aí você começa a ter informações desatualizadas, ou pior, com falta de precisão, eu acho que isso daí é um matador de
de projeto de tudo, tá? De automatização, de BI, você mata qualquer iniciativa desse tipo. Então é importante você ter uma coisa bem azeitada lá na operação, gerando essas coisas de forma automática e mais, né? É importante também, aí eu estou dizendo mais pela parte de gerenciamento de processos, tá? Precisa existir uma força top-down. Então, a alta diretoria ela tem que valorizar esse tipo de iniciativa, porque, afinal de contas, ela é a grande beneficiária desse tipo de iniciativa. Então, o diretor, o presidente, qualquer diretor, qualquer presidente, ele quer sentar na frente de um cockpit e ver como é que está o negócio dele. Ele quer tirar as férias dele e acessar num tablet lá os indicadores, etc. e tal, e ver como o negócio está andando. Então, eles precisam ter essa consciência. É um pouquinho de top-down, ok? Concordo plenamente, né? Eu diria que tem 3 pontos chaves nesse processo, né? Que é confiabilidade, precisão e tecnologia. Confiabilidade, né? Se todos não acreditarem naquela informação, né? Ela se perde, cai no descrédito. Precisão é ser acompanhado, né? E né? E aí entra exatamente as soluções, né, tanto de, né, de gestão de desempenho, né, quanto as soluções de automação de processos, né, de CRM, né, de gerenciamento de clientes e outras, que nos dá essas métricas de gestão. Legal. O Felipe ainda fez uma outra pergunta. Eu vou deixar a sua Carolina, para depois, tá? Só para acompanhar, só para pegar ir no embalo aqui das perguntas do Felipe. O Felipe colocou assim, ó, o starter inicial, então, é trabalhar a cultura organizacional? Contigo, Brito. O status iniciador, o starter, né? Exatamente, o ponto de partida, né, é você vender, né, a cultura de gestão por desempenho na organização, sim. Né? É onde você inicia todo um processo de mudança, né, de forma de pensar e agir. Né? E como é que você faz isso? Treinando e capacitando as pessoas, para elas entenderem, né, o que elas podem fazer a mais, né, do que elas estão fazendo hoje, e como fazer o certo. Né? Com isso, né, engajar, né, ou seja, contaminar as pessoas, né, das boas intenções. Principalmente, como o Wallace colocou, a auto-administração, né, que precisa patrocinar um projeto tão impactante como esse, né, que muda a forma de uma organização gerenciar os seus resultados. Né? Legal. Passando para a próxima aqui. Ele comentou aqui que já viu empresas utilizarem o Scrum como forma de trabalhar tal informação à vista, para que todos da empresa estejam a par das informações e de como o processo está. Eu acho que é mais um comentário dele aí, né? Ah, tá. Porque é só comentar que, né, que o Scrum, né, ele, para quem não conhece, nunca ouviu falar, né, é uma metodologia que você usa para gerenciamento de projetos, né? Ela nasceu, né, para projetos de desenvolvimento de software, né? Assim como todas as práticas de TI acabam indo para a gestão, né? Então, hoje ela começa a ser utilizada também no negócio. É uma prática, são métodos que o pessoal chama métodos ágeis, né? São ferramentas. Exato. Que você faz pouquíssimo investimento que você faz, combina algumas regrinhas, alguma forma, no caso aí você já consegue isso, com pouco esforço você consegue motivar, organizar, deixar à vista, né? E também tem aí também o Kanban, tem diversas formas. Mas assim, são legais, são ponto de partida, tá? Eu penso. O Lean também, né? Está muito em moda. Mas assim, são pontos de partida. Né? Depois você tem que evoluir para uma coisa um pouquinho mais madura. Perfeito.
Ok. Vamos para a da Carolina aqui, ó. Quero saber se vocês fazem cursos para empresas públicas. Aí contigo, Brito. Sim, sim, com certeza. A Tem gente cliente? tem aí Fala alguns exemplos de clientes aí no setor público. a gente tem um portfólio bastante amplo de clientes na área pública, né? Vai desde os tribunais regionais, né? Tanto de trabalho quanto eleitoral, né? Os TREs, os TRTs, né? Empresas como Valec, né? Empresas mistas, né? Valec, Eletrobras, né? São os exemplos mais oportunos, né? Pelo momento, mas são grandes empresas. Mas, né? Prefeituras, né? Muitas prefeituras de Niterói, governos de estado, né? Governo do Rio de Janeiro, governo de São Paulo, empresas públicas de transportes, como MTU, né, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, né, de São Paulo. Enfim, tem uma gama bastante grande. Né? Se você quiser. Tanto que isso aí foi até interessante esse teu comentário, para a gente colocar para vocês, né, que esse nosso conhecimento, que ele é bastante especializado, ele é reconhecido, né, por essas empresas públicas, né, tanto que nós somos contratados, né, por contratação direta, como notório conhecimento. Né? Então, eles têm atestados, né, que comprovam exatamente essa especialização, né, esse notório conhecimento. Ok. O Brito, nós Sim. falamos um pouquinho aí sobre processos, tá? Eu vou pegar aqui um pouquinho mais agora o controle, só para mostrar uma telinha rápida do Reflow, que é uma ferramenta Ok. que nós disponibilizamos para todo mundo aí, criar e documentar processos numa conta free. Ele seria, para Excelente. quem já é do ramo de processos, é como se fosse um Visage, só que é um Visage 100% web. Então fica na nuvem, fica armazenado com segurança, etc e tal. Eu vou mandar para vocês no e-mail o link para a criação de uma conta, tá? E também vou passar, deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui como apresentador agora. Só um segundinho. Estou puxando a Show My Screen. Então, estou mostrando aqui para vocês um site, tá? É esse aqui, www.reflow.com. Aí vocês vão clicar aqui em funcionalidades, vai vir essa telinha aqui, que vai explicar um pouquinho de uma parte do produto, que é parte de documentação de processos. E quando vocês criarem a conta, vai aparecer uma página assim. Aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar um processo qualquer, pegar aqui um de solicitação de férias. Então aqui é uma ferramenta completa para fazer a documentação do fluxo. Tá? Então ele gera documentação no formato PDF também, e isso daí dentro de um plano free, ok? Então voltando a bola para ti aí, Breto. Pessoal, eu acho que, né, a gente pode encerrar, né, agradecendo de novo o tempo de vocês, né, a participação. Acho que foi bastante produtivo, né, a gente passar esses conceitos e estimular vocês a pesquisar, a se capacitar, né, e a trabalhar com indicador de desempenho. E eu espero que tenha sido, né, bastante proveitoso, né? Para mim foi, né? Por conta exatamente, né, dos assuntos que nós conversamos, debatemos. Né? E eu estou à disposição de vocês. Né? O que a gente puder ajudar, né? Seja em consultoria, em treinamento, em conhecimento, em troca de ideias, né? Entre em contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer, tanto nós aqui da BI, quanto o Wallace, né, da Vink, em estar auxiliando vocês da melhor forma, né, com as melhores práticas. Ok. Obrigado, pessoal. Ok, Brito, muito obrigado. Obrigado a todos. Estou encerrando. Em breve estou enviando aí para vocês a gravação, ok? Tenham todos um bom dia. Até mais. Um abraço, pessoal.